Olá pessoal, estou dando continuidade à nossa aula de desenho mecânico, do ponto onde eu parei aqui, né, falando sobre as tolerâncias. Eu ia explicar essa tabela, tá? Fui no nosso vídeo anterior. Vou fechar aqui o meu vídeo, não atrapalhar, e vamos entender então, fazer a leitura. Então, essa tabela é parte da norma, tá? Da 6158. E ela apresenta, então, uma série de tabelas com um sistema de tolerâncias para as combinações entre furos e eixos, né? Então, nesse caso aqui, esse exemplo que a gente vai ver, nós temos um sistema que é furo base, tá? Lembra que eu expliquei o que é, o que significa, né? Isso quer dizer que o furo, sendo ele a base, ele tem o zero, tá vendo? Então, a medida nominal é do furo, né? A medida nominal é do furo no zero. Ele é a base, tá? E nesse caso, essa tabela é H7. Então, o furo H7 aqui, ó, a letra maiúscula, lembre, indica o furo. E o 7, a qualidade do campo de tolerância. Certo? Essa tabela, ela apresenta a dimensão aqui do lado, então eu devo identificar essa dimensão, né, do furo e optar por uma das tolerâncias, né, de afastamento aí do eixo, certo? O furo é a base. Existe o contrário, existe o eixo base, existe esse sistema, né? Mas esse aqui, então, porque o campo de tolerância vai ser definido a partir do furo, que é a base. Ok? Então, vamos ver em relação ao nosso exemplo. Nosso exemplo, inicialmente, aqui dado, ó, é esse, né? De 30 milímetros do furo H7, tá? Então, nós estamos seguindo aqui esse exemplo. Vimos aqui essa curva, né? O exemplo do H7, do H. E agora a gente vai ver aqui, ó, o H7. Tá? Então, ele tem 30 milímetros. Então, a gente procura aqui na dimensão, ó, acima de até... Então, tá aqui, ó, 24 a 30. Então, ele está nessa faixa de tolerância aqui, certo? Com 0, ele é a base, então ele sempre vai ter o 0, pelo que eu falei, mais 21. Nós estamos no furo aqui, ó, furo H7, né? Mais 21. Então, corresponde a, veja, IT7, ó, né? E está aqui, ó, até 30, 21. Então, é correspondente a essa tabela aqui, tá? 21 micrômetros. Então, é isso que está dando aqui, ó. Essa tabela está em micrômetro. Então, vamos lá. 0 a 21, então é mais 21, né? Ele definiu como mais 21. Tá? Dentro do mais ou menos, definiu como mais 21. E aqui tem uma série de opções que eu posso classificar o eixo. Esse é a questão, né? Então, lembra que com o 7 vai ficar mais ou menos 21. Posso trabalhar em toda essa faixa, né, de mais ou menos 21 aí. Aqui ele só pegou
o mais 21. E aqui no 6 do 30, vai ficar mais ou menos 13. Tá? Mais ou menos 13. Então vamos ver aqui, ó. Estamos aqui, né? Então eu tenho essas opções. Olha, de cara, então lembre que o número, né, é aquela qualidade da tolerância. E a letra aqui é o que dá o ajuste. Então, lembra que eu expliquei nessa curva aqui, né? Que todo mundo que está fora aqui, ou seja, abaixo do H, isso gera folga, tá? Tem uma faixa aqui que é interferente e uma faixa aqui que eu tenho uma faixa aqui que é incerta, desculpa, pode haver folga, pode haver interferência, e uma faixa aqui acima do P que é interferente. Então, essa análise a gente pode fazer aqui. Então, veja, se eu utilizar F está abaixo do H, certo? Então, nesse caso, eu tenho folga. Eu nem preciso olhar a tolerância aqui. Eu sei que toda essa combinação H7 com F7 vai gerar folga. Certo? Com G, H, então furo e eixo, né? G também, olha, olhando aqui, ó, G tá aqui, ó. Eu ainda vou ter folga. F folga, G folga, H é o limite da folga. H é o limite da folga. Aí vem J. J já está na zona de incerto. Tá vendo? Já está incerto aqui o J. Então, vamos lá. Passando aqui, o J e o K. K também está. Então, todo mundo que é maior, aqui, ó, no alfabeto, seguindo a sequência do alfabeto, que é maior do que o H, começa a se ter o incerto, que é a possibilidade de interferência, e tem uma faixa aqui que é a partir do P, que já é interferente, ó. Então, até aqui, ó. Então, quando é que começa a interferência? No J, né? No J vai até o N. Então, toda essa faixa aqui é interferente, toda essa faixa aqui... Ou toda essa faixa aqui é incerta, desculpa. E a partir do P aqui, P e R, é interferente. É interferente nessa... Vendo? É interferente aqui. Lógico que essa interferência não pode aumentar tanto, senão não vai dar montagem. Por isso que tem um limite aqui, ó. Eu só posso usar no máximo o R. Tá? Senão não vai dar montagem da interferência. A interferência vai ser tão grande que não vai ter como montar. Então, a interferência ela tem um limite. Deve ser observado, deve ser respeitado esse limite. Certo? Então, só pelas letras eu consigo, porque é muito importante conseguir olhar o desenho logo, a identificação dos dois, do eixo, do furo, pelas letras, né? E conseguir já fazer uma leitura do que está indicando. Você não vai precisar decorar, obviamente, toda a tabela. Você precisa ter uma noção do que é quem, né? Porque o que vai estar representado no desenho vai ser dessa forma. 30H7. O que significa esse H7? Todo mundo sabe, né, que o H maiúsculo, né, é o furo, e aí ele tem um campo de tolerância de ajuste com o eixo. Aí você precisa saber qual é a letra aqui do eixo. Né? E o 7 está representando o quê? Se você sabe que vai de 1 a 18, e quanto mais próximo do 1 é melhor a qualidade dessa tolerância, o IT,
Então você sabe que aqui no 7 está mais ou menos aí que faixa, está mais ou menos ainda numa área boa de usinar. A partir do 11 são processos brutos, então H7, isso indica que vai ter que ser usinado esse negócio aqui, tá? Porque o bruto não vai conseguir realmente ter esse limite, certo? Então, vamos seguir aqui para onde a gente estava. Então, eu estava aqui falando das tolerâncias, né? Então, precisa ficar claro isso, né? Logo quando olhar a tabela, é isso que eu vou ver. O que é? Então, sempre está combinando. Vamos ver vamos analisar no nosso caso aqui se corresponde realmente. Então, está aqui o 30, né? No caso, o eixo tendo mais 21, H7. E aí, por exemplo, aqui no primeiro, se o eixo for F7, que eu falei que seria a folga, né? Então, a folga vai ter o H aqui, a letra dele. Vamos ver se realmente. Então, está indo de menos 20 a menos 41, né? Então, observe que se eu tiver menos 20, que é a maior medida do furo, ainda assim não chega no zero. Então, isso indica claramente que eu tenho o quê? Nesse ajuste aqui, eu tenho folga, tá? E não existe a possibilidade de eu ter interferência. Também nesse, né, vejo o caso, menos 7 não chega em zero. O que vai chegar no zero, né, que como eu falei, quando eu tenho H, ele chega 0 a 0, ele fica no 0 a 0, tá vendo? Mas ele não vai passar disso, né? Então a gente pode considerar que ainda é um ajuste com folga. Isso não é um ajuste interferente, ele é um ajuste com folga. Também não é incerto, tá? Porque ele chega aqui no 0 a 0. Se fosse menos 13, né? Ou seja, de 0 a menos 13, o eixo é sempre menor e não vai chegar então aqui, por isso eu tenho a folga. A partir daqui, observe que é o J, que aí já passei do H, né? Então aqui começa a faixa do incerto. Ó. Veja que se o eixo for menos 4, né? Lembra que o valor nominal é 30, tá? Estou falando da tolerância menos 4 e menos 4 micro, tá aqui. Então, se for menos 4 o eixo, então o que vai acontecer? Não chega aqui no zero, tá? Do furo. Então quer dizer que eu tenho folga se o eixo for menos 4 e o furo zero. Se o eixo for 9 e o furo zero, então agora eu tenho o quê? Interferência. Então, essa possibilidade de haver interferência ou folga é que gera o ajuste incerto. Tá? Então, isso aí tem que ter um cuidado. E aí também vai acontecer isso no K. Olha, veja que no K, vamos ver no K. No K, o mais 2 supera o zero, né? Mas só que eu posso ter, então, aqui até mais 21. Então, por exemplo, se eu tiver mais 4, mais 5, aí isso vai gerar o quê? Folga. Certo? Mas aí também o eixo pode chegar até mais 15. Se o eixo for mais 15, e aqui for menor que 15, então eu tenho interferência. Se ele for 21, aí eu tenho folga. Então, existem as duas possibilidades, é a questão do incerto. Aqui também vai gerar incerto, aqui também incerto. Ó. Se for mais 15, aqui pode ser menos ou mais que 15. Aí, tá? Então, a partir do P, vamos ver lá que o P já diz então que eu só tenho interferência. P e R, né? Lembrando aqui, ó, P já soltou, R também, então só tem interferência, não tenho mais a possibilidade de ter ajuste. Vamos confirmar isso, né? Tá aqui, ó, mais 22. Então, a menor medida do eixo é mais 22. E do furo, mais 21. Então, isso quer dizer que, de qualquer forma, o eixo vai ser maior do que o furo.
né? E isso indica claramente, então, que a interferência, tá? Então, nesse caso também, mais 28 é maior do que mais 21, que é o maior furo, menor eixo, com o maior furo da interferência, tá? E aí, veja que existe a possibilidade daquela interferência máxima, né? Do eixo ser mais 41 e o furo ser zero. Então, tem uma interferência de 41 micros, tá? Que é 0,041 milímetros. Então, que é bastante coisa. Então, lembre que isso aqui quem define é o projetista, né? Na nossa disciplina de desenho técnico, você precisa saber fazer a leitura e interpretação quando o desenho técnico for representado dessa forma. Certo? Então, lembra que também, apesar de ser muito usado, pode ser representado pelo afastamento dessa forma, né? Ou seja, o projetista pode ir lá na norma, pegar todo o ajuste, pegar lá os valores e colocar assim, ó. Isso acontece bastante. Não, dessa forma, não há nenhuma dúvida de como quais são as medidas, tá? Aqui ainda vai ter que ter uma análise e interpretação dentro da faixa, vai ter que pegar a norma. Tá? Então, aqui se corre menos risco de haver erro. Aqui existe a possibilidade de haver um erro de leitura e de interpretação do desenho. Mas como é normativo, a gente precisa saber isso aí, tá? Também é bem utilizado isso aqui, tá? Lógico que quem já tem experiência já aplica direto. Já ele nem consulta mais, porque ele já sabe quanto é que é, ele bota um eixo, um furo e segue em frente. Certo, vamos ver aqui, ó. Então aqui tem alguns exemplos, ó. Toda análise que a gente fez, isso aqui é a mesma coisa, só que está numa forma assim, bem simples da gente entender. Por exemplo, o tipo de ajuste livre, que está aí representado. Tipo de ajuste livre, montagem à mão com facilidade. Então, está aí o furo, o eixo, né, que a gente está vendo na figura. E aqui é como se eu pudesse encaixar livremente com a mão, né? Então, que nesse caso, olha só, aí ele apresenta 4 classes aí, uma extra precisa, uma mecânica de precisa, mecânica média, mecânica ordinária, tá? O que vai diferenciar esses aqui, ó, é o número. Tá vendo? É o número, ó. Aqui é 11. Então está piorando a qualidade da tolerância. No 6 e no 7 a tolerância está melhor. Então aqui vai 8, aqui vai 9, aqui vai 11. Então sempre vai seguir isso, você vai observar. Tá? 5 e 6. Então quanto mais próximo de 1 é melhor, é mais preciso. E aqui é 10. As letras representam esse ajuste aqui. Ó. Se é livre, se é... Aí a gente vai ver se é forçado, que é o mais extremo. Então, isso é a letra que vão dizer. Não é o número. Então, só para entender que a letra quer dizer uma coisa e o número quer dizer outra. Então, aqui no caso, olha, e nós sabemos que a maiúscula é o furo, a minúscula é o eixo. Então, aqui nós temos um ajuste H6E7. Então, logo de cara, nós sabemos que se a letra for antes do H, até o H eu tenho folga, não é isso? Então é o caso aqui, eu estou com a letra E, ó, A, B, C, D, E. Até chegar no H, tem muita coisa, né? Então, é livre, ó. Então, aqui eu tenho E, aqui eu tenho E, aqui eu tenho E, aqui eu tenho A. Ixi, aqui é mais folgado ainda. Mas aí aumentou a tolerância, tá vendo? Peças por funcionamento, necessitam de folga, apuração, dilatação, alinhamento. Aqui tem uma explicação de por que usar, né? Isso aqui é para projeto, então é uma justificativa do que por que usar esse tipo de ajuste. É interessante. Então, isso tem a ver com a função das duas peças, do furo e do eixo no sistema mecânico. Rotativo. Então, além de encaixar aqui, eu posso rodar. Aí vai, ó, tá diminuindo. Já está em F aqui, ó.
e D, né? Que é maior. Então, F já está diminuindo essa folga, mas está folgado ainda, nós sabemos. Tá? Deslizante, está diminuindo a folga, já está em G. G, tá vendo? E aí aqui já está em H, ó. H ainda é folgado, ainda dá para deslizar ainda com a mão, ó. Com a mão. Peças que deslizam ou giram com grande precisão. Então aqui eu tenho que ter precisão. Deslizante justo. Aqui eu preciso ter mais força, mas ainda consegue encaixar com a mão. H, H. Ainda está em H. Ó. Ainda está em H. Mas ainda dá para montar com a mão. Isso quer dizer que aí eu ainda tenho folga aqui, ó. Lembra que HH eu tenho folga. Agora começa as os incertos, lembra? J, eu estou na faixa incerta. Ó. Pode haver folga, pode haver interferência. Então, quando houver interferência, eu vou ter que dar uma batidinha para entrar. Tá? Aderente, forçado, leve. Pode ter essas três possibilidades. Órgãos que necessitam de frequentes desmontagens, polias, engrenagens, rolamentos, etc. Tá? Aí aqui já está no M. O M também apresenta o quê? O incerto. Só que aí está fechando ainda mais, está ficando mais justo, né? Está ficando mais próximo. Aí já precisa realmente montagem com uma ferramenta auxiliar aí, o martelo. Tá? Órgãos possíveis de montagem e desmontagem. Aqui já estou no P, ó. Então o P nós sabemos que aí entrou na zona de interferência. Aí aqui não tem mais o incerto, tem só interferência P. Então aqui, ó, a pressão com esforço. Aí já precisa ser montado na prensa. Tá? Peças impossíveis de serem desmontadas sem deformação. Então tem vários ajustes que são interferentes realmente. Tá? Então, só para você entender essa tabela aqui. Ó. Nesses casos de interferência, eu preciso de uma qualidade da tolerância melhor. Então observe que nem tem nada preenchido para cá, porque se o IT for maior que 6, a possibilidade de montar de não montar é grande, tá? Então por isso que você está vendo em branco aqui. Aqui ainda tem, né? Quando começa a ficar mais interferente o ajuste, ó, começa a HH, a mecânica começa a partir para a precisão. Então já não dá mais para, né, esse tipo de detalhe aqui. Ok? Então vamos só para fechar, fazer a interpretação aqui do nosso exemplo. Tá? Que, ó, de cara, sem olhar os números, o que a gente está vendo? Um furo H7 e um eixo K6. Tá? Então, dentro dessa H7 e K6, eu já consigo classificar se tem folga ou tem interferência. Né? Então, lembra, é pela letra que eu defino isso, ou se é incerto. Então, H e K, o K está naquela faixa muito próximo, está posterior ao H, só que muito próximo ao H. Então, é a faixa de incerto. Pode haver interferência, pode ser. Então, até o H eu tenho folga. Do H até o N, eu tenho incerto. Então, nesse caso aqui, HK, eu tenho incerto. Pode ter folga, pode ter interferência. Tá? E o 7, nós sabemos da qualidade da tolerância. Que aí eu vou pegar lá naquela tabela lá em cima. Aqui é 7, aqui é 6. Ó. O eixo é mais preciso do que o furo. Aí vamos lá. Aqui é a faixa de 90, né? Vamos ver se a gente encontra 90. Tá aqui, ó. Entre 80 e 100.
Não, desculpa, não é essa não. Essa aqui. Entre 90 e 100 está aqui, a última, né? Então, 6, 22 micrômetros. O 7, 35 micrômetros. Então, ó, pode variar nessa faixa aqui de mais ou menos. 22, 35. Então, observe aqui, desculpa. Vou botar aqui. Ó, 22 é mais, o campo de tolerância é menor, é mais preciso do que 35. Então, aqui tem uma possibilidade de ser maior. Então, por isso que eu estou te falando que o eixo aqui é mais preciso. Aí, vamos ver aqui, ó. Tem as medidas aqui, ó. 90H7 é o furo, né? Ele vai de 0. Olha, quem tem o 0 é a base. Então, esse sistema é base-furo. Certo? Por quê? O furo é o que tem 90. Então, e ele vai até mais 35 micrômetros. Dentro da tolerância que a gente viu lá, né? Ó, T7, 35. E o outro é 22. Né? Mais ou menos 22 aqui. Ó. Então, por isso que deu mais 3, mais 25. Está dando 22 aqui a diferença entre esses dois. Então, vamos analisar aí se realmente, dentro dessas medidas aqui, ele é incerto. Ele pode dar interferência. Então, vamos lá. O menor furo, o menor eixo, desculpa, é 3. Então, 3, com 3 e o furo 0, dá interferência, certo? E já vai dar interferência. Eixo 3, furo 0. Só que se eu aumentar o furo, eu vou sair da zona de interferência, né? Então, o eixo se mantendo em 3 e o furo com 35, pronto, eu tenho folga. Então, existe a possibilidade dos dois já. De cara, eu já vi que dá. Tá? Com 25 é a mesma coisa. Mais 25 no eixo. Eu posso ter o furo com mais 25 e posso ter ele com menos 25, porque vai de 0 a 35. Então, existe a possibilidade de ter as duas situações. Então, qual é o ajuste? Incerto. Bem certo, tá? Então, essa é a leitura que deve ser feita. Acabamos essa parte aqui. O vídeo já prolongamos um pouco, 27 minutos. Mas boa aula, bons estudos. Aproveitem o vídeo. Até o próximo.